Olá, boa noite a todos que estão conosco nesta quarta live comemorativa pelos 15 anos da Associação Médico Espírita de Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, jornalista e assessora de comunicação da AMBR. Temos aqui conosco também a presidente da AMB Volta Redonda, Annelise Luder Dias. Boa noite, Annelise. Boa noite. E o nosso palestrante, convidado especial da live desta noite, o físico André Luiz Ramos. Boa noite, André. Boa noite. Annelise, é com você. Então, nós estamos aqui reunidos, muito felizes, mais uma vez, por estarmos comemorando os nossos 15 anos. E esta noite temos o André Luiz, que é uma pessoa excepcional. Vocês vão gostar muito da palestra dele, e ele tem muito a nos ensinar. O André Luiz, ele é físico, ele é mestre em ciências pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ele é membro fundador do Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, é consultor em inteligência emocional, espiritualidade e desenvolvimento humano, e é diretor fundador da Paz e Amor em Ação. Eu quero agradecer ao André pela disponibilidade, e a palavra está com você agora, André. Ok, mais uma vez, muito boa noite a todos. Nós vamos agora falar aqui, começar com um tema tão importante para a nossa vida, que é a física e a oração. Eu sei que você já deve ter ouvido falar em física, ou já estudado física na sua vida, mas talvez nunca tenha percebido ou nunca tenha ouvido falar que a física tem tudo a ver com a oração. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse tema da seguinte maneira: nós vamos apresentar cientificamente alguns estudos, tá? Alguns estudos sérios que mostram para nós que a oração, ela é uma ferramenta importante para todos nós, independente da religião, independentemente se você acredita ou não em Deus, mas por um aspecto aqui científico, que esse é o nosso objetivo, mas a física não responde tudo. Então, eu vou convidar você para uma viagem junto comigo agora, através da qual nós vamos conhecer o universo que é formado, que forma o nosso corpo, conhecer a intimidade dos átomos, a natureza também específica do mente do cérebro, a transmissão de intenções, mas como a física não tem resposta para todas as perguntas que estamos querendo descobrir, inclusive, nós buscaremos, através do conhecimento do Espiritismo, em especial das obras de André Luiz, a complementação do que a ciência certamente estará a contribuir. Diria até que os conceitos que veremos, do ponto de vista aqui espirituais, podem ser norteadores para muitas pesquisas científicas, e para quem é apaixonado por ciência e espiritualidade, certamente vai poder compreender esse aspecto. E todos nós poderemos nos sentirmos muito melhores com o que vai ser trazido agora. Vamos lá. Então, aqui, o nosso tema de hoje, já começando com Einstein, nessa frase, essa ideia que ele traz para todos nós, que a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência, ela é cega. Einstein compreendeu a importância da união entre ciência e espiritualidade. Tema básico nosso hoje. E nessa frase, ele discorre a importância de nós unirmos os conhecimentos de espiritualidade aos postulados científicos. Por quê? Hoje estamos em uma pandemia, em 2020, e a ciência se debruça noite e dia para descobrir
alternativas, não só da vacina para o Covid-19, né, mas também para várias outras doenças. E muitas vezes a ciência, ela avança, mas certamente, nesta ideia de Einstein, quando alinhar a espiritualidade à prática do pesquisador, certamente ele terá condições de avançar a passos mais firmes e mais rapidamente no sentido de melhorar a qualidade de vida. Não só na área da medicina, mas em todas as áreas da ciência, carece a presença de espiritualidade no sentido dessa conexão com o transcendente, admitindo que a vida ela não é feita apenas só daquilo que chamamos de matéria. Para a ciência, a matéria ela é uma das áreas, porque a ciência não pode ter fronteiras. A mente do pesquisador tem fronteiras muitas vezes, conforme o seu credo, conforme o seu preconceito, conforme as suas perspectivas pessoais e pontos de vista em relação à vida. Mas a ciência ela não pode ser manchada com os preconceitos que possamos possuir ou com os posicionamentos que reduzem o exercício da própria ciência. É por isso que, nesse caso, ele é muito sábio e no auge da sua maturidade científica, ele inclina-se, Einstein se inclina em inteligência e em sentimento em prol da superioridade que existe acima de todos nós, Deus. Aqui, nós podemos perceber que a ciência, de fato, dentro desse raciocínio, ela avança cada vez mais. A bússola, ela é um instrumento tecnológico poderosíssimo. Com ela foi possível as imensas viagens por esses oceanos imensos no planeta. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, você tem, digamos que, a capacidade de ter uma bússola na palma da mão com a trajetória, ou seja, o smartphone, com todo o mapa para você ir para onde você quer e ser guiado através de uma tecnologia que recebe informação em tempo real de onde você se encontra no planeta, através do GPS. E nós percebemos isso, a tecnologia avança a cada momento e a cada minuto, novos artigos são publicados e a tecnologia avança cada vez mais, melhorando a nossa qualidade de vida e muitas vezes também trazendo guerras ou outras, o uso da tecnologia para aspectos menos felizes. Por isso, nós também percebemos que só a ciência por si só não é suficiente. Ela nos ajuda a compreender a realidade sensorial da vida. Nós percebemos com os 5 sentidos e a ciência, a tecnologia, nos apresenta nos ajuda a melhorar a qualidade de vida nisso que estamos aqui vivenciando como uma realidade sensorial. Aquilo que você fala, sente, percebe, né? Ou seja, a parte material da existência. Só que você e eu não somos só essa realidade que é perceptível pelos 5 sentidos. Como é que você prova no laboratório, num experimento em física, o amor que você sente pelo seu filho, o amor que você tem pela sua esposa? O amor, ele é verdade dentro de você, o seu amor, a paixão que você tem por alguém, é verdade. Mas como você comprova isso por um experimento puramente científico nas bancadas dos laboratórios de física, por exemplo? Como você pode fazer esse estudo? Complicado. Por quê? Nós estamos falando de algo que foge da realidade sensorial, dos diversos sensores que possuímos na natureza até aqui, desenvolvidos pelas tecnologias. Existe uma parcela nossa que é transcendência. Transcendência. Ou seja, é o imponderável. É a comunicação do seu GPS interno com algo que deu origem a você. E isso que deu origem a você, que você pode chamar Deus, outros podem chamar fonte, ou uma força superior, não importa agora o nome, mas algo que te liga à transcendência, é o que nós estamos aqui chamando de espiritualidade, além de todos os seus valores, com respeito, obviamente, a todas as definições de espiritualidade de Puchalski,
do Koenig e de todos os outros pesquisadores, até mesmo da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, que faz um trabalho espetacular sobre espiritualidade, em toda essa área da medicina, que é a cardiologia. Então, com todo respeito, mas juntando tudo isso que eles nos trouxeram com a minha experiência pessoal, como físico, espiritualidade, essa conexão profunda com a transcendência do seu próprio ser. E que você pode exercitar isto de uma maneira extremamente espetacular. Só que, no momento em que você tem dos dois lados, ciência e espiritualidade, separadas na sua mente, na sua forma de enxergar a vida, de encarar os fatos da sua realidade, se você tem as duas coisas separadas ou em conflito, então existe a necessidade de um trabalho interno, porque a natureza por si só, ciência e espiritualidade, matéria e transcendência, são uma coisa única. O processo de eurocentrismo que estamos vivenciando, né, ele favorece essa separação, que foi necessária há séculos atrás para o desenvolvimento da própria humanidade. Mas agora, a união, como na antiga Grécia, como no antigo Egito, como as pirâmides foram construídas no antigo Egito, as 3 pirâmides em especial, são perguntas sem resposta pela ciência atual. Porém, a gente sabe que existem forças outras, existem capacidades humanas que ainda transcendem a nossa própria compreensão científica. É por isso que espiritualidade e ciência, quando se unem dentro da sua mente, da sua perspectiva de vida, ela faz com que, essa junção faz com que você consiga enxergar a verdade, sentir a verdade à tua volta e a verdade de quem você é. Nós vamos começar, então, baseado nisso, em um fenômeno que estudamos na física, que é o entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. Esse fenômeno, já comprovado experimentalmente nos anos 80, ele foi postulado nos anos 30, e eu vou explicar para você o que é o entrelaçamento quântico. Nós vamos começar já dentro da física quântica agora, certo? Aqui nós temos no entrelaçamento quântico, para a gente poder entender e compreender o quão importante é essa união entre ciência e espiritualidade no nosso ser, nós vamos mostrar esse exemplo que, imagine que você tem 2 partículas, 2 elétrons, por exemplo, tá? 2 elétrons. Um elétron representado aqui na cor verde com o seu momento magnético, né, apontado para cima, o seu magnetismo apontado para cima, e um outro elétron com seu magnetismo apontado para baixo, representado pela seta azul, tá? O spin do elétron, tá? Para baixo e o spin para cima. Imagine que no primeiro momento você promove interação entre eles, ocorre uma troca de informações, uma interação, e em sequência você separa. Ao separar, o que nós percebemos? É que mesmo a quilômetros de distância, esses estados quânticos, esses spins, por exemplo, do elétron, estarão entrelaçados. O estado quântico dessas 2 partículas, tá, estará, né, entrelaçado, como se fosse uma unidade, tá? De maneira que se você interfere em uma partícula e altera a outra distância, também se modifica. Se você fizer o contrário, o mesmo acontece. Você faz uma medição na partícula representada em azul, a partícula representada em verde também tem uma alteração da sua energia, ou do seu dipolo magnético, aqui no exemplo do elétron, certo? Mas se não for elétron e for átomo, moléculas que estarão a distâncias, que interagiram uma vez e separaram, elas permanecem a distâncias interconectado. Não vou dizer interconectado, né? Porque são os estados quânticos que estão entrelaçados ou emaranhados. Houve uma construção de uma unidade entre essas 2 moléculas ou partículas ou sistemas quânticos à distância. É uma unidade que independe da distância e também não tem velocidade a transmissão, porque é instantâneo. Logo, é uma ação
à distância, então, ou seja, esse entrelaçamento quântico, ele é não local, é um princípio da não localidade quântica, ou seja, independente da distância, o fenômeno vai acontecer. Pode lançar essa partícula lá para o Japão e ela vai ser afetada. Agora, você veio da onde? Você veio da barriga da sua mãe, né? Veio da placenta. Aí, todo o seu corpo foi constituído ali, foi construído ali ao longo dos 9 meses, e então, uma interação direta do seu corpo com o corpo da sua mãe. Aí você nasceu. Nasceu, com quem o vínculo do bebê é maior? Após o nascimento? Com a mãe. Partícula por partícula, molécula por molécula do corpo do bebê já sofreu uma interação com o corpo da mãe, cordão umbilical transmitindo todo do fluxo sanguíneo, uma interação física. Ao separar, você tem o quê? Uma conexão que pode estar além de todas as possibilidades que a gente pode imaginar. Essa ligação é profunda. Da mesma maneira, a ligação que temos com o nosso pai biológico também. Enfim, nossos órgãos que possuem a origem embrionária, mesma origem embrionária, digamos assim, podem estar vivenciando um entrelaçamento quântico. É uma hipótese, uma possibilidade plausível, tá? Toda a origem da pele, tá? Tendo como similar também o sistema nervoso, pele e sistema nervoso, tá? Então, ou seja, os nossos órgãos, por terem tido a mesma origem, podem estar quanticamente entrelaçados. Então, isso é um princípio importante para você já conhecer, para nós podermos lá na frente falar de oração. Ou seja, não é que tudo está interconectado no seu corpo, né? É que o estado energético, o estado vibracional de um órgão do seu corpo é comunicado instantaneamente ao outro órgão? Sim. Além das comunicações que nós aprendemos na fisiologia humana, na neurofisiologia, assim por diante, tá? Mas existe sim uma conexão também do ponto de vista quântico. Não há como não pensar que isso seja verdade. Por outro lado, pessoal, é uma comunicação instantânea, por isso que é o entrelaçamento. É um processo de unidade. Se é instantâneo, é mais rápido que a velocidade da luz. Imagine o Einstein, quando isso em 1933 foi anunciado. Ele não acreditou, foi totalmente contra. Postulou, né, fez um artigo com outros 2 pesquisadores sobre o paradoxo, né, conhecido como paradoxo EPR, e ele faz um experimento mental, meio que querendo comprovar que isso estaria errado, mas está correto, porque foi comprovado esse entrelaçamento quântico. E para explicar isso, nos anos 60, é muito importante agora esse trabalho do John Stuart Bell, que ele, para explicar esse fenômeno que você acaba de conhecer, ele postulou a existência de uma outra realidade oculta a essa realidade em que estamos aqui agora. É a realidade não local. Ele diz assim: o mundo real, o qual conhecemos, se apoia nessa realidade invisível que perdura além do espaço, do tempo ou da causalidade. Portanto, essa realidade não local, ele quer dizer que sustenta a conexão entre esses 2 elétrons ou 2 sistemas quânticos. Ou seja, você está aí sentado me assistindo, ou está com seu celular na mão ou seu computador, o que está acontecendo? Em torno de você, por trás dessa realidade que você vê, a mesa, o seu corpo, as paredes do ambiente onde você se encontra, por trás disso existe uma realidade no local que dá origem a essa realidade que você está enxergando. E essa realidade invisível, ela perdura além do espaço, do tempo e da causalidade. Tá? Ela está além do espaço, do tempo, não existe distância. É uma realidade invisível e que mantém o vínculo de tudo que pode estar a distâncias de quilômetros. Então, essa é uma realidade que mantém você em unidade com o Sol, com o universo, com todas as galáxias. E quando nós pensamos na teoria do Big Bang,
a grande explosão, né, que daria origem ao universo, porque é uma teoria. Estamos falando como teoria, não há uma comprovação, mas é uma teoria, sim, válida, e que ela faz-nos entender que se nós tivermos a mesma origem, é porque, então, hoje, estamos o universo inteiro emaranhados, entrelaçados, certo? A distância pouco importa para essa realidade invisível. Agora, será que o espírito, será que a consciência, os corpos astrais estão nessa realidade não local? Como é que essa realidade não local atua em nós? Isso é um capítulo novo a ser escrito pela física ou por outras ciências que estejam a surgir, porque não sabemos. Mas isso ele postulou matematicamente e foi extremamente aceito, e em 1982 esse fenômeno foi comprovado, evidenciando a existência da realidade no local cercando você, cercando eu aqui nesse momento. Eu e você somos um. Seria uma frase aí a ser discutida, talvez admitida em termos de unidade quântica, de entrelaçamento quântico. Estamos interagindo agora pela tecnologia, mas será que um vínculo não permanece? Vamos pensar sobre isso. Tanto, pessoal, aqui são só especulações e perguntas do ponto de vista provocativo para reflexão. Mas os pesquisadores buscaram entender se os cérebros humanos podem se comunicar a partir deste princípio da realidade não local. Veja comigo. 7 pares de pessoas nesse experimento, publicado em 1994, foram convidados para um experimento onde deveriam enviar pensamentos bons, uma pessoa para outra dentro do par, meditando por 15 minutos juntos, transmitindo esses pensamentos bons, e na segunda etapa eles são separados em salas distintas. Um dos indivíduos, para cada par, era estimulado, recebendo 100 flechas de luz na face de forma aleatória. Olha lá o estímulo, hein? O eletroencefalograma, monitorando ambos, sofreu a alteração, com 100 flechas de luz. Não só no indivíduo que estava recebendo a piscada de luz na face, mas também ao seu par correspondente do outro lado do laboratório, em salas blindadas de ondas eletromagnéticas, totalmente protegidas. Aqui, nesse experimento, ficou muito claro que existe uma realidade no local. Ou seja, que na verdade não que existe uma realidade não local. A realidade não local, ela apoia o experimento, né? É uma fundamentação que dá base para esse experimento. Mas a grande conclusão do estudo foi que potenciais evocados foram transferidos de um cérebro para outro à distância, e quando compara os dois eletroencefalogramas, eles são similares em fase, em sincronismo instantâneo, alteração instantânea. Então, na minha interpretação desse paper, não houve uma transferência de um potencial evocado, mas um potencial evocado de um cérebro também aconteceu no outro cérebro instantaneamente. Os dois cérebros estão em unidade do ponto de vista quântica da realidade não local. Essa é a minha interpretação pessoal, mas está aqui para você poder estudar esse artigo, ler a discussão, verificar toda a metodologia experimental utilizada. E extremamente consistente esse trabalho, que deu origem a tantos outros em sequência. Eu separei alguns para compartilhar contigo. Este, em especial, publicado em 2005, utilizou a ressonância magnética funcional, porque um par de pessoas que se conheciam já por 6 anos, nesse experimento, essas pessoas foram separadas em salas diferentes do laboratório, monitoradas por eletroencefalograma também, mas ressonância magnética funcional, né? E no caso da ressonância magnética funcional, esse indivíduo do par não sabia de nada o que iria acontecer no experimento, também como os outros do experimento anterior que eu ilustrei aqui. Teve os olhos vendados. Com os olhos vendados,
submetido à ressonância magnética funcional e eletroencefalograma enquanto o experimento acontecia. Enquanto o seu outro par, lá do outro lado do laboratório, em outra sala, recebia 50 imagens quadriculadas na face. Com esses estímulos, houve alteração do seu eletroencefalo. Instantaneamente, ocorreu também alteração no eletroencefalograma do seu par. Mais do que isso, então, isso já mostrou que pessoas que se conhecem por 6 anos, pode ocorrer o quê? Essa conexão, esse entrelaçamento, possível entrelaçamento, ou uma transmissão pela realidade no local que está acima da velocidade da luz, porque foi instantâneo, segundo as medições dos eletroencefalogramas sincronizados. Muito bem. Mas, além disso, ressonância magnética funcional mostrou que para esse indivíduo com os olhos vendados, a área cerebral da visão foi a mais ativada também. Foi a que recebeu maior irrigação sanguínea enquanto aconteceu esse experimento. De forma que quem visse o resultado da ressonância acreditaria que o indivíduo estivesse com os olhos abertos, recebendo luzes, né, como estímulo visual. Então, não só aqui você percebeu que ocorre não só a atividade elétrica praticamente entrelaçada, segundo essa interpretação, mas também a atividade cerebral. Imagina só que alguém que você conhece há 6 anos, ou mais de 6 anos, tem um vínculo afetivo, que essa era uma condição básica, está agora vendo um filme ou vendo uma imagem qualquer e está alterando a atividade no seu cérebro, aumentando a irrigação sanguínea ou diminuindo determinadas regiões do seu cérebro, simplesmente por estarem vendo algo. Olha que planeta nós estamos, que universo nós estamos. É um fenômeno extremamente... não vou dizer que é corriqueiro, mas é um fenômeno extraordinário saber disso. Imagina o que acontece com pessoas que têm vínculo afetivo, então já subentende que já tem uma conexão, que já tem um entrelaçamento pela realidade no local. O indivíduo, ele sai com uma outra pessoa e o marido ou a sua esposa, vamos pensar, o seu cônjuge não viu, mas viu. Você percebe que conexão é essa? Você percebe que se você é um profissional da saúde que tem um vínculo, constrói um vínculo positivo com o seu paciente, e no momento de uma reunião com os outros colegas, você emite um pensamento ou uma percepção menos feliz do seu paciente, mesmo sem ele saber, lá do outro lado, é possível até que o seu cérebro esteja tendo alterações pelo fato de algum colega que o conhece ou tem vínculo poder ter falado de forma menos feliz. Também do ponto de vista positivo, até porque pode ser que esse paciente, no caso, ele não saiba o que está acontecendo, mas tem mudança. Ou você, alguém tem uma visão de uma notícia maravilhosa que conseguiu conquistar uma vitória na vida, é alguém que você ama muito, alguém que você conhece, e do nada, eventualmente, você lembra da pessoa, telefone toca, a pessoa acaba te ligar, poxa, acabei de pensar em você e você me ligou. Já deve ter acontecido isso com você, ou você já deve ter visto ou ouvido histórias parecidas. Essas são conexões reais. E que agora a ciência está olhando para isso não como obra do acaso, mas existem leis da natureza regendo isso tudo e que ainda não conhecemos, ou conhecemos pouquíssimo. Um outro estudo muito importante para nossas reflexões, é esse aqui. Um estudo conduzido pelos pesquisadores da Universidade de Stanford sobre intencionalidade à distância. Nesse estudo, 11 pares de pessoas participaram. Em cada parte é um médium. Um médium escolhido pelos pesquisadores, né, médiums escolhidos que desenvolviam um trabalho de cura à distância. Ou seja, essas pessoas
não eram elas quem curavam, elas pediam uma intercessão para uma força superior e o auxílio acontecia para a pessoa que elas pediam. Mas eles foram orientados a chamar uma pessoa que tivesse um vínculo, uma proximidade afetiva. Então, cada médium com o seu par, né, com um vínculo afetivo, participou do experimento. Os médiums foram orientados a orar, né, orar com uma intenção direcionada para o seu par, que não saberia de nada que estaria acontecendo no experimento, em ressonância magnética funcional, tendo seu cérebro monitorado em tempo real. Durante as orações, o cérebro era monitorado para as 11 pessoas. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que eles ligavam a oração e desligavam, interrompiam a oração. Ao todo, por 12 vezes, em intervalos aleatórios, a oração era emitida, a oração era desligada, e assim por diante, interrompida, e assim por diante, em intervalos aleatórios, para verificar se nos instantes em que a oração era emitida ou que a oração era interrompida, como estava o cérebro do receptor da oração, né, correspondente ao médium em questão. Aqui também subentendendo-se que a realidade não local desse a conexão, mantivesse oculta, né, aos nossos olhos esse entrelaçamento do estado do cérebro, né, do estado quântico das partículas que constituem o cérebro, dizendo de uma maneira mais completa. Resultado, pessoal. 3 áreas foram principais, mais ativadas, em 10 dos sujeitos que participaram do experimento. 10 dos 11, olha que estatística. Áreas mais significativas estimuladas foram 3, em todos eles. Lobo frontal esquerdo, região responsável pelo controle e processamento da informação, área lógica, né? A região do giro do símbolo, que é uma região do sistema límbico, responsável pela expressão da emoção, e também a região do precônios, também no sistema límbico, bem no centro do cérebro, bem próximo ao centro do cérebro, uma região responsável pela autorreflexão e consciência. Bom, essas 3 grandes áreas foram mais ativadas nos indivíduos enquanto alguém orava por eles, enquanto o seu médium correspondente a esse ser, a esse sujeito, orava, e quando parava de orar, obviamente, o resultado não era esse. Voltava à atividade cerebral de outra forma. Então, estamos falando aqui de irrigação sanguínea no cérebro de alguém que está recebendo oração por 2 minutos. Olha que fantástico. Se alguém estiver orando por você agora, áreas do seu cérebro poderão estar sendo mais irrigadas de sangue rico em oxigênio do que outras. Ou seja, aumentando a atividade neuronal naquelas regiões específicas, como estamos mostrando aqui. Olha que fantástico. Olha você fazendo uma oração. Olha você orando por alguém que está internado no hospital. Se muda a atividade em áreas cerebrais, e o cérebro é que comanda o corpo, lembra da glândula pineal, que é a glândula que preside o sistema endócrino, a hipófise e assim por diante. Olha a cascata de descargas neuronais, de impulsos nervosos que vão acontecer nas áreas cerebrais correspondentes aos órgãos, e isso tudo ser comunicado para o corpo por causa de uma oração que você recebe, ou oração que você manda para alguém. Olha que fantástico isso. Então aqui já temos, por esses pesquisadores, por esse estudo experimental, que a oração, ou a intenção à distância, a intenção direcionada à distância, pedindo uma intercessão para uma força superior em relação a alguém, a oração, ela promove algum efeito no cérebro da pessoa para quem você ora. É uma oração feita com o coração, uma oração, uma intenção. Não é só um pedido por alguém, é uma intenção direcionada e mobilizado dentro de você. Foi isso, mais ou menos, nesses termos que os pesquisadores declaram na discussão desse artigo, salientando a ação desses médiuns. Imagine você orando por alguém que você não ama. Imagine palavras
se altera, se aumenta a atividade da região do sistema límbico, giro do símbolo, podendo melhorar a expressão da emoção dessa pessoa que não gosta de você. Da mesma maneira, se a pessoa está perturbada, perdendo a cabeça, imagina na oração por ela, a região do lobo frontal esquerdo dela, melhorando a capacidade de autocontrole, tomada de decisão, né? Controle de processamento das informações que ela está atuando no cérebro, sem perder a cabeça. Olha que interessante, porque o lobo frontal esquerdo, essa região do lobo frontal é a área nobre do cérebro, né? É a área nobre, lembrando o cérebro triuno, conforme nossa querida doutora Irvênia Prada traz fabulosamente esse conhecimento para nós, ao lado do Sérgio Lopes e do Décio Iandoli, num livro fantástico com esse nome, O Cérebro Triuno, e que já é algo conhecido pela ciência há um tempo sobre essa perspectiva, mas trazendo na perspectiva de André Luiz, da ciência, né, da biologia, da medicina, mas também das leis morais. É um livro que nós recomendamos para todos. O Cérebro Triuno, Dr. Irvênia Prada. Aqui, nós percebemos que por esse lobo frontal ser o terceiro andar, a área nobre, que vai coordenar o processo, a pessoa não vai perder a cabeça. Aí, ou diminui a probabilidade, as chances da pessoa perder a cabeça naquilo que você ora por ela, numa intenção intercessória. Eu vou ficar por aqui nesse estudo, mas ele dá várias margens de interpretações. Olha, você orando pelo presidente da República, pelo prefeito da sua cidade, pela governadora do estado onde você mora. Olha que fantástico o que você pode promover. Porque ainda que sejam pessoas públicas que não te conhecem, mas você se vincula pela visão, você se vincula à pessoa. Por ser pessoa pública, amplia-se o leque de atuação de mentes conectadas com a mente dessa pessoa pública. Então, olha o mal que você faz quando fala mal, e olha o bem que você pode fazer quando pensa bem, quando manda algo positivo para quem governa a sua empresa, o seu país, a sua casa, e assim por diante. Inclusive, não podemos esquecer que se isso acontece com o cérebro das pessoas que receberam oração, portanto, é forçoso inferir que o cérebro dos indivíduos que oraram, o cérebro vibrou também essas atividades neuronais, essa eletricidade cerebral, de forma similar àqueles que receberam, até porque nós vimos os experimentos anteriores. Então, o estado que você promove no cérebro de alguém para quem você ora é um estado que você também cria no seu próprio cérebro. Tá certo? Isso tudo que nós estamos falando aqui são resultados experimentais. Isso é ciência. Isso é ciência aqui. Professor Max Planck já comentou a respeito disso em 44. Ele que é o pai da física quântica. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. E que por trás dessa força existe uma mente inteligente. Por trás dessas forças que geram um átomo, que faz a orquestra, o átomo funcionar, existe uma mente consciente, inteligente, que é a matriz de toda a matéria. Então, Planck já admite que a mente participa, sim, é geradora, né, de toda essa dinâmica que a física estuda. A física estuda o átomo, estuda as forças dentro do átomo, estuda a energia ali, mas a física não estuda a mente conectada a isso. Então, Planck já mostrou que, tanto que ele estudou, 44 anos depois de inaugurar a física quântica, ele deduz que tudo isso existe porque a mente é a matriz. É a matriz. Para você entender essa ideia do Max Planck é o seguinte: quando você vai para a praia, você, quando criança, não levava os brinquedos para brincar na areia? Imagine que ali, os seus brinquedos são os moldes. São os moldes que você finca ali na areia e quando você tira, deixa na areia aquele formato do brinquedo. Não é assim?
Então, muito bem. Imagine que ali, aquela forma na areia é a matéria. É o que ele chama de matéria. E o molde funciona como a mente. A mente sendo a matriz, o molde de tudo que existe aqui. Um molde que está em outra dimensão, em outra classe de entidade ou fenômeno, enfim. Né? Mas a mente gerando a matéria. O professor Wigner, Nobel de Física de 63, foi além, dizendo que o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. A mente não estaria sujeita às leis da física, ou seja, a mente está fora do cérebro, é ela que gera o estado quântico das partículas que formam o cérebro. Ele diz: qualquer ato de olhar, observar, determina o colapso quântico específico das partículas que constituem o próprio cérebro. Né? Então, isso é fabuloso. Eu coloco para vocês aqui refletirem junto comigo, hein? Cérebro e coração são formados por átomo. A mente consciente, inteligente, é a matriz da matéria. É a matriz da matéria, é ela que coordena as forças da matéria. Certo? Nessa ideia do Max Planck. Então, a mente é não local. Já dá para nós deduzirmos que a mente, ela faz parte da realidade não local. Tá? A mente fazendo parte da realidade não local, por quê? É só você abstrair. Existem fenômenos práticos aqui, fenômenos que nós já vimos, fenômenos de quase morte, que o indivíduo tem a parada cardiorrespiratória, e depois que ele volta, né? Depois que ele volta à vida, pela ação médica ali, os desfibriladores, massagem cardíaca, a pessoa volta contando tudo o que aconteceu, enquanto ela estava morta. Como é que ela viu? Então a mente, o corpo já morreu. Então a mente só pode estar fora dessa dimensão aqui, espaço-tempo que falamos. Então a mente não local, certo? Agora, além da mente não local, por trás da mente não local, existe o quê? A consciência. A consciência. Que nós nomeamos consciência não local só para deixar claro que está fora também da matéria. Consciência. É o que você chama de espírito, é o que você chama de alma. Estou chamando consciência não local. Não é o mesmo termo consciência usado na psicologia. Não, peraí. Aqui é consciência não local, certo? Estou querendo dizer que isso aqui é o mesmo que espírito e alma que você chama aí, beleza? Então, consciência não local coordena a mente, e a mente gera os estados quânticos das partículas que vão formar as células que vão formar os nossos órgãos, e assim por diante. O professor Amit Goswami, ele nos diz que a consciência é que cria o cérebro. Faz todo sentido, tá? Num evento de colapso, né, das diversas ondas de possibilidade que ele, nos seus livros, também traz, a consciência usa a mente para poder se manifestar fisicamente no próprio cérebro. Então, consciência não local, mente não local, atuando em mais de 7 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de átomos. Vamos compreender, então, como é que o átomo funciona? Então, peraí, se a oração faz isso, como é que funciona esses mecanismos da oração? Como é que eu posso aprimorar-me na ciência da oração para melhorar minha vida? Promover saúde para mim mesmo, promover saúde para quem eu amo. Como é que funciona o átomo, se já que tem a oração feita por alguém, afeta a circulação sanguínea no cérebro da outra pessoa, à distância, para quem eu orei? Então, a minha mente, pode atuar dentro do corpo de alguém? Pode atuar, que foram os experimentos que você viu aqui há pouco. Então, como é que a mente pode atuar na matéria? Como é a matéria constituída? Como é que funciona? Vamos lá. Primeiro que o Planck e o Einstein inauguram a física quântica através das suas pesquisas científicas, trazendo o conceito de quantum de energia, que a luz é onda eletromagnética e, ao mesmo tempo, a emissão da luz são partículas de energia que eles chamaram de fótons. Isso nós estudamos em física. Partículas de energia, existem físicos que pensam de uma outra forma também,
mas é uma coisa que está bem compreendida atualmente, mas como tudo na física, gente, respostas não podem ser nada ali, 100%. Porque surge uma teoria nova, surge uma descoberta nova, que faz você enxergar aquela antiga teoria de uma outra maneira, né? Foi assim com Isaac Newton, nas leis do movimento, até que vinha a teoria da relatividade de Einstein, e mostrando um outro aspecto das leis do movimento, que a física de Newton não é suficiente para a compreensão. Então, na física é assim que funciona. Você conhece uma coisa, aí amplia, conhece com algo mais, que dá um outro significado àquilo que você achava que sabia, tá bom? Então, essa é a ideia do quantum de energia, partículas de energia, que eles descobriram, eles trouxeram essa teoria. Tanto que, fala-se da dualidade onda-partícula, não é? Você deve ter ouvido falar. Mas sabia que em 2012 descobriram que que a luz pode apresentar um estado de onda e partícula simultaneamente? Olha que interessante. Um estudo publicado na revista Science mostra um comportamento simultâneo onda-partícula da luz. A gente aprende na faculdade que ou é onda ou é partícula. Mas já descobriu que os dois estados podem acontecer. Só para mostrar para você que tudo se atualiza na ciência. E o átomo, ele absorve energia. Saiba que o átomo do seu corpo está absorvendo energia. Aqui representado por E0, um elétron no estado de energia, chamamos de estado fundamental, recebe energia, o elétron salta para um outro nível energético, o átomo como um todo, então aqui ocorreu um salto quântico. Observe nessa figura, na animação, o elétron está na órbita interna. Chega um estímulo de fora, o elétron salta para outra órbita. Essa energia que veio de fora fica absorvida dentro do átomo na forma de um salto quântico em que o elétron vai para outra órbita. Esse salto quântico pode acontecer com o átomo inteiro, mudar o seu modo de vibração, ou com o núcleo do átomo também, representado em azul, sofrendo também incremento de energia, certo? Que no núcleo do átomo, a energia nuclear, você já deve ter ouvido falar também, uma energia poderosíssima. Para ficar mais sedimentado esse conceito de salto quântico, dos átomos que formam o seu cérebro, o seu corpo, obviamente, vamos imaginar que um elétron está em torno do núcleo. Para ocorrer um salto quântico, precisa ter um estímulo de fora, um estímulo de energia. Tem que ter energia. Essa energia ela é absorvida pelo átomo. Em seguida, olha o que acontece. O elétron que está numa nova órbita retorna para a órbita anterior, liberando luz. Liberando luz, onda eletromagnética, liberando fótons. Caso o estímulo que você der for maior, de uma energia maior, está ocorrendo também um colapso quântico. Aí você está aprendendo os termos, né? Colapso quântico, ou seja, estabeleceu um estado quântico específico para esse átomo, nesse nível de energia. Ele teria várias possibilidades de estados quânticos, de energias possíveis. Colapsou em uma delas. Tinha uma probabilidade de vários estados possíveis, mas colapsou em apenas um, que é isso que você está vendo, que uma energia maior vai liberar luz amarela, fótons amarelos, tá? Que são mais energéticos que os fótons vermelhos da imagem anterior. Então, isso é salto quântico, quando há um incremento de energia nos átomos e a liberação dessa energia. Outra coisa importante para a gente saber agora, para poder usar daqui a pouco num conceito maior sobre mediunidade, que nós vamos falar aqui. A natureza dual da matéria. Primeiro, que foi descoberto nos anos 20, na década de 20, no século passado, né, que partículas de matéria também são ondas. Então, dualidade partícula e onda na matéria. Então, isso foi descoberto já está comprovado, de maneira que um elétron rápido apresenta alta frequência. Um elétron devagar apresenta frequência mais baixa. Então, os elétrons do seu corpo agora, eles são ondas. Também, eles são ondas. Isso já foi descoberto. E, na verdade, é isso que constitui a matéria. Partículas maiores ou moléculas maiores, gente, também está comprovado que elas funcionam como onda.
Então, aqui, uma molécula de 60 carbonos, né, o fulereno, se comporta como onda. Os seus hormônios também são ondas. Cada molécula de hormônio se comporta como onda dentro do seu organismo. Então, está tudo vibrando. Se é onda, está em todo lugar ao mesmo tempo, você percebe? Uma coisa é ser partícula, está num lugar. Quando é onda, se distribui pelo espaço, tá? E você não sabe a velocidade e não sabe a posição exata. Então, no seu corpo, tudo é onda. Cada molécula do seu corpo, cada proteína que constitui a membrana celular é onda. São redes vibrantes formando essa bicamada lipídica das células, essa bicamada lipídica, né, das células do nosso corpo. É fantástico, não é isso? Tudo é vibração. Então, se o elétron vibra, olha o átomo de hidrogênio, os elétrons estão em vários lugares simultaneamente. Não é aquela ideia do elétron girando em torno do núcleo que você aprendeu. Não, o elétron é onda, então ele está em todo lugar em torno do átomo, em vários lugares simultaneamente, e conforme o salto quântico, o hidrogênio vai assumir várias características. Isso abre um caminho para compreender futuramente a homeopatia, né? A homeopatia, as ultradiluições, os diversos estados quânticos possíveis do hidrogênio e da própria água diante desse trabalho, ou seja qual for a substância utilizada. Esses são estados quânticos possíveis para o átomo de hidrogênio. Até aqui, pessoal, é o que nós conseguimos compreender pela física. Tem novos experimentos surgindo também, mostrando que a interação quântica, que é, sim, em partículas, também interfere o mundo macroscópico. Tivemos uma confirmação científica este ano, inclusive, por pesquisadores, agora em 2020, que trabalham no laboratório LIGO, L-I-G-O, que é o laboratório nos Estados Unidos que estuda as ondas gravitacionais. Tá? Nesses laboratórios, fizeram um experimento recente, publicado agora, mostrando que os grandes espelhos que fazem parte desse experimento sofreram ação de estímulos quânticos que são infinitesimais. Então, é uma conexão da vida quântica com esse mundo clássico que estamos aqui, já está comprovado. Então, tem perguntas que não temos respostas até aqui, mas o Espiritismo mostra para nós, e agora eu entro nessa parte. Se você é um pesquisador, e esse é o momento final do nosso estudo, se você é um pesquisador e não conhece o Espiritismo, não acredita nisso tudo, convido para permanecer, para conhecer um pouco do que é trazido por obras mediunicamente recebidas sobre a ciência. Por outro lado, se você tem uma conexão, tem um conhecimento espiritual, olha o quanto importante esse conhecimento ele é agregado, né, com a física de você se conhecer a matéria. Então, aqui nesse convite, com o objetivo único de mostrar uma evidência espiritual, né, com informação espiritual, podendo auxiliar pesquisadores aqui a atingir melhores resultados nas suas pesquisas. Vamos lá. Primeiro que André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, traz um conhecimento sobre a mente, dizendo que a vontade é o grande atributo que cria as ondas mentais do nosso cérebro. Essas forças, esses átomos mentais, ele apresenta os átomos mentais, que são estimulados pela vontade do ser, de forma que o nosso campo mental irradia ondas curtas, médias e longas, ondas de baixa frequência, as longas, de sustentação da individualidade, ondas médias ou média frequência, de ondas de aquisição de experiência, ou ondas curtas, que são as ondas de alta frequência, de imenso poder transformador do campo espiritual. E o que dá a alteração, a mudança dessas frequências é a vontade. A vontade é a grande motor que vai mexer na frequência desses fótons emitidos pela mente, de forma que o corpo mental vive no cérebro, essa mente não local atuando no cérebro, gerando a gerência ou funcionamento dele. Muito bem. Agora, a seguir, ele diz que toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos
cônditos do espírito, se desloca produzindo radiações eletromagnéticas. Olha que fantástico. Então, toda partícula da corrente mental sendo formada por partículas que se distribuem ao longo do sistema nervoso. Essas partículas, nascidas das emoções e desejos profundos do seu ser, se deslocam produzindo radiações eletromagnéticas. E a frequência delas varia conforme os nossos estados mentais. Você está desanimado ou está animado? Você está triste ou está feliz, está alegre? Ou você está preocupado ou está confiante? Vai fazer, todos esses estados vão promover frequências diferentes de radiação das ondas mentais do seu cérebro. Muito bem, de maneira que aqui eu faço uma ilustração de todo um conceito científico, vamos dizer assim, trazido por essas obras de André Luiz, em que você tem a vontade como se fosse um acelerador de partículas, ok? Um acelerador de partículas. Através dele, essas partículas formam o campo mental. E se você está com a vontade, um determinado nível de energia, ou estado de vontade, intenção, você gera ondas longas, como você pode verificar essas partículas representadas pelas bolinhas pretas. No campo mental, elas se alojam e a vibração desse campo mental, a emissão dos átomos mentais, ocorrerá por ondas longas ou baixa frequência, de sustentação da própria individualidade. Isso acontece, ele diz, quando os átomos mentais inteiramente excitados, quando você gera um estado quântico nos átomos mentais por inteiro, vibra-se ondas longas e de sustentação da individualidade. Analogamente, a manutenção de calor da emissão do infravermelho dos átomos. Tá? Ele coloca de forma análoga, tá? De uma maneira análoga à emissão infravermelha, ou seja, a manutenção de calor. Então, nesse caso, são ondas de sustentação da individualidade apenas, certo? Aí, em sequência, nós temos quando inserimos o maior poder na vontade, pelo conhecimento das leis morais, pelo Evangelho do Cristo, estamos aqui dentro da Associação Médico Espírita, nesse estudo, né, como se conhece os ensinamentos de Jesus Cristo, também podemos pensar nos ensinamentos morais de tantas outras religiões, que você traz esse conhecimento para potencializar a sua intenção no bem, olha o que acontece com a sua vontade. Aumenta a sua sintonia mental, porque a vontade é acelerada. A vontade promove maior descarga. Imagine que a vontade de um acelerador de partículas, é como se ela aumentasse a diferença de potencial, acelerando mais rapidamente essas partículas, gerando no campo mental uma nova frequência de emissão. Esses átomos mentais vão irradiar ondas médias, ou ondas de aquisição de experiência. É quando você está tendo aquisição de experiência, você está aprendendo, quando uma experiência toca você para uma mudança, certo? Isso é aquisição de experiência. E quando é que você emite essas ondas médias, ou frequência média? Quando você faz oração, quando você está focado em uma situação, aprendendo algo, e aquilo, nossa, tive uma sacada, mudei, ou quando você tem uma mudança de percepção de vida, um insight, tudo isso faz com que a sua mente, os átomos mentais irradiem ondas médias. É quando o elétron sofre o salto quântico. O elétron dos seus átomos mentais sofrem salto quânticos, e ele diz, ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência, correspondendo à produção de luz interior. E exemplo disso, Jesus, por exemplo, quando afirma, vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz, oração do Pai Nosso, quando se faz uma prece, né? Quando tem nesse episódio que Jesus, diante da mulher adúltera, os homens prestes a apedrejá-la até a morrer, diante do questionamento que ele recebe, ele levanta e diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Naquele momento, os homens pararam para refletir. Diante de um ato automático que eles fariam, um reflexo condicionado de apedrejar a mulher, instantânea ali, né, na reação, eles têm uma tomada de consciência. E nisso ocorre uma aquisição de experiência, porque não apedrejaram. Eles elevaram o nível de frequência do pensamento além da sustentação da individualidade. E nessa aquisição de experiência, refletiram, não apedrejaram. Então, o ato de refletir
aumenta o poder da vontade para irradiar novas ondas mentais diferente do comportamento instintivo que você ia fazer. Por isso, refletir no conhecimento é importante, como esses homens refletiram e não apedrejaram a mulher. E nem a mulher, também, ela foi convidada a uma mudança de experiência. Onde estão os vossos juízes? O Cristo estende a mão para ela levantar. Porque esperava-se talvez que Jesus a condenaria. Mas eu também não te condeno, vá e não peques mais. Vá, siga o seu caminho, seja feliz, vai na convergência da tua felicidade, segue em frente e seja feliz, seja mais feliz. Ela estava na iminência da morte, né? Então, uma esperança é renovada para a mudança. Então, para ela houve uma aquisição de experiência e aqui a vontade direcionando-se em energia para a lei do amor, como nova referência. Isso é aquisição de experiência. É você ter uma nova referência de conduta na sua mente para manusear essas energias que constituem o seu ser. É para isso que serve o ensinamento de Jesus, Buda, do Masaharu Taniguchi da Seishonoye, que é o lar do progresso infinito. Assim, todas as vibrações e conhecimentos religiosos e outras que fazem você se tornar uma pessoa melhor pelo amor e onde existe Deus. E para encerrar, a gente passa aqui as ondas curtas, não é? São as ondas de frequência, de maior frequência. A vontade ativa, com maior frequência, em atitudes com caridade, atitudes de amor. Olha o que acontece com a vontade em você. Quando você está ali fazendo aquela oração intercessória por alguém e se emocionando, chegando às lágrimas, que você faz uma oração fervorosa, de joelhos, ou que seja, qualquer forma, mas que você se debruça, se curva diante de um poder superior ao seu, naquela hora, com emissão de emoções sinceras, a sua vontade é porque a sua vontade, a emoção veio porque você acionou a vontade dessa forma. E você pode ver na animação. E aí, de alta frequência, imenso poder transformador do campo espiritual. Toda e qualquer mágoa, ódio, toda energia menos feliz no seu campo mental, olha o que acontece. Elas são dissolvidas. A exemplo, perdão, né? Ocorre uma alteração da sua energia. O perdão é um exemplo disso. Ou mudança do estado de alegria, de tristeza para alegria. Tá? Isso é o que acontece com você, comigo, é a autocura, por exemplo. Aumenta demais a sintonia. Quando você tem uma vontade profunda de sair daquele sofrimento que você está e você busca forças em Deus ou naquilo que você acredita. Né? Então, amai os vossos inimigos, fazer o bem que vos odeiam e perdoai os que vos perseguem e caluniam. É uma atitude energética. Né? Exemplo disso, minha hipótese é que todos esses estados emocionais que você está vendo aqui na tela, esses valores morais, são estados quânticos do cérebro. São estados quânticos, são manifestações de uma parte quântica do nosso ser que a física ainda não estudou. Pode ser que nem o nome quântico seja usado, tá? Mais vibracional ou algum outro tipo de nome, mas serão estados que a vontade, né, manuseia. De que maneira a vontade faria isso? De forma que se aprendeu que é o salto quântico do átomo, eu trago analogamente ao salto quântico do átomo um possível salto quântico dos átomos mentais, conforme trouxe o André Luiz, a partir da vontade, né? Que você acabou de ver aqui, os diversos estados quânticos. Essas partículas, a partir da vontade, vão promover a liberação de uma informação. Se for gratidão, como está vendo pulsar gratidão no cérebro da figura, ocorre a liberação de ondas mentais de gratidão pela realidade não local. De maneira que o seu cérebro emite essas informações, essa transmissão ocorre de maneira não local ou até mesmo de altíssima velocidade, precisa ser pesquisado acima da velocidade da luz, nunca se sabe. Se a vontade for outra, uma outra energia, no caso alegria, e você emite essas ondas mentais de alegria, fundamentando um novo estado emocional em você, tá? Tudo isso, alegria, compaixão, tudo aquilo que eu mostrei no slide anterior é o que pode ser possível. Você pode sentir qualquer estado que você queira em você, porque a vontade é sua. Busque a verdade vai te libertar. Pedi e obtereis, buscai e achareis, não é? Batei e abrir-se-vos-á. São frases que, no meu ponto de vista, tem tudo a ver com isso.
é dando que se recebe. É claro, se eu emito um pensamento negativo, eu estou causando pensamento negativo dentro de mim mesmo. Então, eu vou receber essa energia para mim mesmo. E para encerrar, o cérebro pode ser colapsado em muitos estados emocionais, a partir do estímulo da vontade. Então, se você está diante de alguém, se você é um profissional da saúde, o seu paciente está aqui do lado direito da tela, desanimado, ou achando que não vai ter resultado no tratamento, você é o próprio remédio também. Você é um dos remédios para esse paciente. É isso que o paradigma médico espírita traz muito forte para nós, da importância do amor, da empatia e da emissão consciente do seu pensamento. Se o seu cérebro está vibrando paz, e você emite isso na forma de ondas mentais direcionada para a pessoa, essa pessoa é bombardeada com uma informação subliminar pela palavra. É um tipo de vibração que talvez não tenhamos hoje instrumentos na física ou na tecnologia para medir, para mensurar. Mas só estruturas biológicas podem talvez sentir. Se uma planta murcha quando você tem uma explosão de raiva na sua casa, ou outras flores sobrevivem por muito mais tempo quando o ambiente é alegre, por que não você transmitir algum tipo de energia para o seu paciente? Pensando que ele pode melhorar o estado emocional dele, de medo para confiança, de tristeza para alegria e assim por diante. Você pode ter esse poder. Busque isso. Busque se conhecer. Isso é um exemplo de mediunidade, através do qual, né, desses exemplos, nós vimos aquela mulher que sofria de hemorragia e ela toca nas vestes de Jesus. Ele, caminhando pela multidão, ele diz: alguém me tocou, pois de mim saiu uma virtude. E aí, nesse momento, é que Jesus acaba sendo percebido, pego de surpresa. Tá? E pego de surpresa, a mulher se apresenta e diz a ele: mestre, eu sofri de hemorragia há 12 anos, mas eu sabia que o senhor estaria aqui e eu tinha certeza de que se eu tocasse na orla da sua veste eu seria curada. E agora eu estou curada. E ele diz: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Siga seu caminho. Muita paz a você, muita paz, gratidão a AME Volta Redonda por essa grande oportunidade. Nós que agradecemos, André, estamos chegando ao final, né? E um assunto muito instigante, muito interessante. Sem dúvida, vale muito a pena a gente, inclusive, reassistir, né? Essa live vai ficar disponível em até 48 horas no YouTube do canal, né, do Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda, para quem quiser assistir, e sem dúvida vale muito a pena, né? Mais uma vez aqui eu quero agradecer a todos que estiveram conosco online até agora, não só na quarta das 4, né, a quarta live dos 15 anos da AMVR agora em agosto, mas em todas, porque a gente teve muita gente aqui conosco, fora aqueles que às vezes não podem estar nesse horário, mas vão assistir depois, e o feedback é sempre muito positivo. Então, eu quero agradecer a todos, especialmente agradecer a você, André Luiz Ramos, pela boa vontade de atender ao nosso convite, agradecer a Nelise também, na figura de presidente da AME, enfim, agradecer a todos os outros que participaram conosco nas demais lives, e agradecer ao público de uma forma geral que nos acompanhou e um feedback muito positivo para todos aqui. Eu quero agradecer ao André, inicialmente, mas quero agradecer a todos os outros que participaram das nossas lives, né? O André Luiz Oliveira, a Lana, a Valdeia e a Nadesda, porque foi realmente um mês maravilhoso que nós tivemos, com muita alegria mesmo, que nós estamos comemorando esses 15 anos de existência. Eu quero agradecer especialmente a Ana Paula, porque sem ela nós não poderíamos fazer essas lives, se não fosse a tenacidade, né?
a persistência. Talvez a gente não estivesse hoje aqui, mas realmente não tem palavras para agradecer a Ana Paula. E agradecer a todos que participaram assistindo, que deram opiniões, e que nós possamos, né, aproveitar que nós estamos aprendendo a trabalhar com essa parte de palestras online, né, reuniões online, que nós possamos aprender e estimular as pessoas a estudar um pouco mais, a buscar o conhecimento, né, o entendimento. O assunto de hoje é um assunto realmente instigante. Muita gente, quando fala a palavra física, tem medo, porque já lembra lá de trás, né, das dificuldades que a gente teve quando estava estudando isso, mas não é nada disso. O André mostra para a gente que não, é bem mais simples do que a gente tem na nossa mente, e a importância da gente buscar esse conhecimento e para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, que estão convivendo conosco nesta encarnação. Meus agradecimentos, assim, não tem palavras mesmo para agradecer a vocês todos. Com certeza, a gente também agradece ao alto, né, a espiritualidade que nos ajuda muito a ajudar, nos dando a ideia, nos dando condições de fazer. E, como disse bem, estamos entrelaçados, quanticamente, energeticamente, e, graças a Deus, numa família espiritual boa, né, de aprendizados, e só desejo mesmo de trabalho no bem, autoconhecimento, autotransformação. Não é, André? Exatamente. Muito bom estarmos juntos, é uma bênção, uma alegria. Gratidão a todos. Muito obrigada mais uma vez a vocês, André, a todos, e nós agradecemos imensamente àqueles que tiverem alguma dúvida em relação aos trabalhos da AME. A gente tem o e-mail que está na nossa página, é só entrar em contato, e até a próxima oportunidade. Tá bom? Um grande abraço.